Direto da redação. Uma reportagem da agência Fonte Exclusiva do Portal Viu destaca aqui na cidade de Campos, com um orçamento que deve chegar a 2 bilhões até o fim do exercício fiscal deste ano de 2021, o município de Campos segue como um dos símbolos de gastos milionários e desperdícios de dinheiro público entre as cidades petrorrentistas. Não entra não que é furada, hein? Os gastos exacerbados afrontam a pobreza de um município que enfrenta uma crise social aguda. Os dados oficiais apontam que atualmente 33.282 famílias, com 103.206 pessoas, vivem em situação de extrema pobreza no município. Até dezembro deste ano, 76.102 famílias constavam como inscritas no cadastro único, CadÚnico, do governo federal. Deste contingente, atenção para os números, hein? 50.782 pessoas sobrevivem com renda per capita familiar de R$ 89,00. Quase 60 mil pessoas em Campos sobrevivem com a renda de apenas R$ 89,00. Se falta comida na mesa do pobre, o dinheiro do orçamento jorra com força para os cofres das empresas que prestam serviço no setor público. E vamos aqui a um caso evidente de dinheiro farto jorrando nas contas de uma empresa privada. Apenas para reformar o setor de emergência e a cobertura metálica do Hospital Geral de Guarulhos, a empresa Agabu Comércio e Serviço Limitada vai receber 16,238 milhões. E a mesma obra chegou a ser licitada por 4 milhões no governo do ex-prefeito Rafael Diniz. A obra que no passado ia custar 4 milhões, agora vai custar mais de 16 milhões. Pau cantou agora, gente. Vocês estão mexendo com o troço doido! Vocês estão mexendo com o troço doido! E para ganhar esse novo contrato turbinado, a empresa contemplada, a Agabu, ela não precisou disputar uma licitação, porque ela foi contemplada com dispensa de licitação. E com parecer favorável da Procuradoria-Geral do município, que foi favorável a esse procedimento. Agora nós vamos aqui uma declaração de um especialista que está aqui, ele fala aqui na reportagem do Portal Viu, deixa eu chegar, o que ele fala sobre esse parecer? Ele diz que o parecer da Procuradoria-Geral do município e esse ato que beneficia essa empresa é como pular de qualquer altura. Palavras dele, tá aqui entre aspas. E ele destaca, ele é um especialista, ele falou com a reportagem aqui sobre a condição de anonimato. Ele diz que a esse custo daria para construir um hospital de 6 mil metros quadrados com custo de 2.500 por metro quadrado. É o que fala essa fonte aqui citada na reportagem. Isso é uma vergonha. Então, isso quer dizer o quê? Que para reformar o teto metálico do hospital e reformar uma emergência, ninguém sabe que reforma é essa, o prefeito Vladimir Garotinho construiria um hospital novo, com o que ele vai gastar. E sem contar o seguinte, que o terreno é uma área de aterro, alagada, à margem de uma lagoa, e a tendência é que ao longo do tempo a estrutura volte a ficar trincada, caso não use estaca na obra, também explica aqui o especialista. Aí na tela agora você confere aí a homologação desse contrato milionário. Mas vamos aqui, o que é a Agabu? Essa empresa, onde ela está sediada? Ela está sediada em Duque de Caxias. Põe a foto que abre essa reportagem, por favor, aí. Essa imagem. Atenção pelas conexões que nós vamos começar a fazer aqui. Mostra aí a reportagem na tela, por favor. Você veja a foto que abre a reportagem do Portal Viu. Quem está nessa foto? Atenção para os personagens. Você vê o prefeito Vladimir Garotinho à frente,
À esquerda, o vice-prefeito Frederico Paes. E à direita, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Eles estão dentro do Hospital Geral de Guarulhos. O que o prefeito Washington Reis faz dentro do Hospital Geral de Guarulhos? Onde é que está sediada a empresa Ágabo? Duque de Caxias. Quem é o prefeito Washington Reis? Presidente do MDB. Quem é Frederico Paes? Vice de Vladimir. É o indicado de Washington Reis para a chapa de Vladimir como vice-prefeito. Olha a conexão política que tem nesse meandro aí. Duque de Caxias, Campos. Frederico Paes, Washington Reis, Vladimir Garotinho. O triângulo, o triunvirato. Agora vamos a outro fato aqui eloquente. Onde está sediada a Ágabo? Duque de Caxias. Quem é o sócio da Ágabo? Um senhor chamado Márcio de Andrade Feital. O nome desse homem consta em contratos de outras empresas, conforme chegou a ser denunciado aí na mídia local de Campos. Conta. E segundo o levantamento realizado pela agência Fonte Exclusiva, o nome desse senhor, que é o sócio, que é o homem da Ágabo, ele também está numa empresa cujo CNPJ consta como sócia de uma empresa em Campos, que é a Metos, em que o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, também é sócio. Olha o conflito de interesse nessa história. A Ágabo, segundo o levantamento da Fonte Exclusiva, ela tem 3 endereços em Duque de Caxias. Eu não sei em qual desses endereços ela está localizada. E tudo é endereço sem número. Diz lá o nome da rua, sem número. E um dos endereços está sediado uma igreja. Em Duque de Caxias também, na mesma cidade de Duque de Caxias, foi realizada uma licitação para iluminação pública. E o nome da empresa que foi vencedora lá, Hashimoto, envolvido na Operação Basura, realizada pela Polícia Federal no município de Cabo Frio, na região dos Lagos, em dezembro de 2017. A reportagem está aí. Está aí a concorrência pública que foi realizada não foi concorrência, foi uma adesão de ata. A Prefeitura de Campos, a Hashimoto, que é sediada também em Duque de Caxias, ganhou uma licitação em Duque de Caxias. E a Prefeitura de Campos, na área de iluminação, fez uma adesão de ata em Duque de Caxias, favorecendo a Hashimoto. Pagava 6 milhões por serviço de iluminação pública em Campos e aderiu à ata de Duque de Caxias, pagando mais de 10 milhões. Olha as conexões financeiras, políticas e empresariais. Olha como o cerco ele vai se fechando. Olha como o cerco vai se fechando. Nós estamos diante de mais um fato que no mínimo deveria suscitar uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito da Câmara de Vereadores. Vai ser difícil. Dificilmente a Câmara vai acatar. Existe ali manobras regimentais que uma Câmara de Vereadores do nível que é de Campos não vai acatar. Porque a Câmara também é um puxadinho do Vladimir. Então não vai fazer CPI nenhuma ali. Mas isso inevitavelmente vai ser objeto de ação judicial. Esse caso Hashimoto, a Prefeitura manteve de forma obscura, não prestava informações. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio de um mandado de segurança, obrigou o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, a disponibilizar informações para um cidadão da cidade que vai propor uma ação popular. O Tribunal de Justiça obrigou o prefeito a informar o que ele deveria informar com base na lei de acesso às informações, mas não informa. Enquanto nessa cidade milhares de pessoas estão tentando sobreviver à fome, enquanto nessa cidade a prefeitura ela continua afrontando, desafiando os órgãos de controle externo, porque há um destemor muito grande,
porque ali não se tem medo de órgão de controle externo. Ele desafia, vai esticando a corda, vai esticando a corda. Ali não se tem medo de Ministério Público, não se tem medo de justiça, não tem medo de nada. É um pessoal, é um povo destemido, guloso, faminto e espaçoso. Não é o Bates povo, cretino, mas o Bates povo que cretino, comanda Bates a cretino cidade. que eu gosto. É uma gente espaçosa, faminta, destemida e audaciosa. Vamos agora aqui mostrar que enquanto a cidade está imersa em escândalos, em indícios de corrupção, imersa na fome, o que o secretariado, onde está o secretariado de Vladimir? Festa. Ô, louco, meu! Fazer uma festa. Vamos a um cruzeiro em que está o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Luciano Viana. Vamos mostrar Pau cantou o agora. andar de cima. Se a crise atinge o andar de baixo, a festa corre solta no andar de cima. Solta as imagens, por favor. Tá ficando bom. Luciano Viana está viajando em um cruzeiro. Não entra não. Não entra não que é furada, hein? Aí você quer o que mais? Você quer qual imagem mais? Você quer qual prova? Ele tá num cruzeiro. Mentira. É, num cruzeiro. Parece, poderia ser mentira, mas não é mentira não, isso é real. Isso é real. Enquanto a cidade está imersa em crise, enquanto o desemprego na cidade assola a maior parte da população, enquanto as pessoas não têm dinheiro para pagar a conta do mês seguinte, enquanto RPA trabalhando em situação análoga à escravidão, ganhando menos até de salário, ou salário mínimo na cidade de Campos, situação análoga à escravidão, o secretário do Vladimir Garotinho, presidente da Fundação de Esportes, está em um cruzeiro viajando por Cancún. Está viajando pelo México, bebendo, se divertindo, esbanjando e fazendo a festa. É a festa do andar de cima. É um prefeito gastoso, torrando 16 milhões para reformar um teto do Hospital Geral de Guarulhos, teto metálico, uma emergência, dinheiro que, segundo especialistas, daria para construir um hospital novo, e a imagem de um triunvirato dentro do Hospital Geral de Guarulhos, que no mínimo nos remete às imaginações mais absurdas, mas que podem ser reais, ou que são reais. Eu não sei exatamente como essas coisas elas começam, porque elas começam e elas se avolumam, mas o problema é que ninguém sabe como termina, e muitas vezes não termina da forma em que os executores imaginam. Isso pode terminar muito mal. Isso pode terminar muito mal, dado o histórico recente
desse ambiente político conturbado na cidade de Campos. Mas nós vamos agora a um outro fato aqui, porque a reportagem que saiu aí na Inter TV, o repórter fez uma reportagem sobre a obra no Hospital Geral de Guarulhos. O Hospital Geral de Guarulhos está numa situação muito decadente, estruturalmente. Nós já mostramos aqui imagens internas do Hospital Geral de Guarulhos, que aquilo parece tudo menos um hospital. Mas eu creio que faltou o repórter, ou alguém não orientou, o repórter passou, ficou desavisado, quanto ao valor da obra e quanto ao que é a obra. A reforma de um teto, uma reforma de uma emergência e o valor de 16 milhões. É muito dinheiro. Solta a reportagem da Inter TV, por favor. O repórter falou aí. Tem uma data cravada para que as obras comecem, mas o que a prefeitura garante para a gente é que elas começam sim ainda em 2021. A gente lembra que tem pouco mais de um mês e meio para o ano terminar, então deve estar bem próximo. O que está aguardando nesse momento é a agenda do governador Cláudio Castro. Isso porque o governo do estado e o governo municipal estão em parceria para fazer essa obra no Hospital Geral de Guarulhos. Então ainda esse ano deve começar essa obra tão esperada, e hoje foi publicada uma homologação da empresa que ganhou a licitação. O investimento total para essa obra, pelo menos para a fase inicial, é de 16 milhões de reais, então é uma obra bem grande, uma obra bem necessária também para o Hospital Geral de Guarulhos, mas que também não tem prazo para ser concluída. A gente sabe que muitas vezes a licitação também prevê o prazo total da obra, não temos isso nesse momento ainda, e para não parar totalmente o atendimento a partir do início das obras, a Prefeitura... Olha só o que o repórter fala, é que a obra é bem grande. A obra é o teto. A obra ela não é bem grande. O valor é maior do que a obra. O valor é muito alto. A obra não é tão grande, a obra é um teto que vai se fazer ali, é um teto metálico. É muito peito. E uma reforma da emergência, mas não se fala porque não se tem planilha. A planilha não está divulgada, não se sabe quantas empresas participaram ou foram consultadas para apresentar preços. Assim, é tudo muito nebuloso nessa cidade. E o repórter fala ali, talvez ele tenha sido traído pelo inconsciente, que é o valor inicial, 16 milhões. Mas ele não fala errado nisso não, porque esse valor ainda pode ser aditivado. E quando ele cita o governador Cláudio Castro, é por quê? Porque até então a informação é de que o dinheiro está sendo liberado pelo governo do estado para a obra. O dinheiro está sendo liberado pelo governo do estado e a prefeitura de Campos é que estaria encarregada de fazer a licitação. Mas como se faz uma dispensa de licitação? Tem algum decreto de emergência? Tem algum decreto de calamidade que respalde uma dispensa de licitação nesse volume? Nesse tamanho? O Vladimir Garotinho está muito à vontade, ele se sente muito à vontade em função de alguns fatos. Ele tem uma ARGE para ser julgada no Tribunal Regional Eleitoral, decorrente da eleição de 2018, que envolve até associação com o tráfico, porque um dos cabos eleitorais que está nomeado no governo do Vladimir na época, né, hoje é nomeado no governo, foi a nomeação 001, ele dialogava com traficantes num presídio para que o traficante permitisse única e exclusivamente a passagem de uma carreata de Vladimir Garotinho na comunidade do Parque Eldorado. E foi uma operação da polícia denominada Verde Oliva que desbaratou, chegou a esse fato. O que a Operação Verde Oliva ela mostrou naquela ocasião? Ela tentava investigar o assassinato de um soldado do 56º Batalhão de Infantaria do Exército, que supostamente foi morto por engano por traficantes na comunidade. E com isso, na hora de fazer os grampos telefônicos autorizados pela justiça, se captou então o diálogo entre os traficantes e entre o cabo eleitoral do Vladimir, o senhor Júlio Jubiraca, morador do Parque Eldorado, conversando com o traficante. E oferecia ali dinheiro, oferecia-se, segundo está no processo isso,
nomeações em cargos comissionados, em DAS, uma série de coisas. Esse processo adormeceu na Justiça de Campos durante um tempo, em função de uma série de coisas, mas ele foi remetido ao Tribunal Regional Eleitoral e ainda não entrou em pauta, ainda não foi julgado. Se vai 2 anos, isso, desde 2018. Vladimir já nem é mais deputado, está prefeito de Campos, esse processo ainda não foi julgado. Mas o será, porque já existem questionamentos por parte de pessoas junto ao Tribunal Regional Eleitoral, querendo saber por que esse processo não entrou em pauta até hoje. Então eu creio que também vai ser uma questão de dia, isso deve ser julgado, ou para ser absolvido ou para ser condenado, quem sabe. Então essa letargia, essa demora no julgamento desses processos deixa geralmente o gestor muito à vontade. Mas a casa cai, né? Um dia a casa cai. Vamos agora a um outro fato também denunciado ainda no âmbito da administração do Vladimir Garotinho, que foi alvo aqui de um pedido de informação, que está em O Rebate, no site O Rebate, orebate.com.br, com relação ao empresário senhor Rafael Guimarães. Vamos tentar saber aqui o que diz esse pedido de informação, o que ele pergunta aqui. Qual é a pergunta que se faz sobre esse empresário, que se até então, segundo informações, ele seria hoje uma espécie de eminência parda no governo de Vladimir Garotinho. Há de se apurar isso para saber se é verdade, mas o que consta é que ele seria hoje uma eminência parda no governo do Vladimir Garotinho. Aí você confere a reportagem. Empresário e prefeito de Campos na mira do TJRJ. Vladimir Garotinho tem prazo de 10 dias para informar sobre a atuação do empresário emergente Rafael Guimarães. Diz aqui a reportagem: repousa nos escaninhos da Prefeitura de Campos um pedido de informações protocolado por um morador do município, que tem como alvo o empresário Rafael Guimarães de Almeida. Ele faz parte da safra de emergentes que gravitam nos corredores das administrações municipais. O desembargador Arthur Narciso de Oliveira Neto, do TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio, deu prazo de 10 dias para o prefeito Vladimir Garotinho prestar todas as informações no âmbito de um mandado de segurança sobre o tema. O pedido pede esclarecimento sobre eventuais empenhos ou notas fiscais de gastos do município com a personalidade jurídica Construnor Empreendimentos Comerciais e Serviços Limitadas, MR, Santa Casa de Misericórdia de Campinhos ou do Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória. Suspeita-se que o empresário atue como preposto em alguns contratos nas administrações municipais. Aí não se fala apenas de Campos, né? Figurando como persona íntima em alguns gabinetes oficiais. O pedido poderá instruir uma ação popular, mas é possível que não fique só por Campos. Haveria pegadas em outras cidades. É o que diz aqui a reportagem do jornal O Rebate. O município de Campos tem 500 mil habitantes. É a maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro. Praticamente a maior parte dos eleitores dessa cidade, um contingente enorme, não votou na eleição passada. O Vladimir Garotinho, que venceu uma eleição, uma diferença de apenas 10 mil votos em relação ao segundo colocado na eleição, o Caio Viana. O Vladimir tem menos voto do que o número de pessoas que deixaram de votar nessa cidade. Tamanho o desalento do eleitor dessa cidade com o que estava por vir. E o que se vê agora é o seguinte: esses eleitores, eles estavam cobertos de razão. Eles estavam cobertos de razão. Vladimir Garotinho, com menos de um ano de governo, ele já corre o risco de ser um dos campeões de ações populares na justiça. Ele poderá liderar o ranking de ações populares ou o ranking entre prefeitos que enfrentaram ações em âmbito judicial. O governo com menos de um ano, o que se vê aqui é um desperdício enorme
e que vai reforçar as teses no âmbito do Supremo Tribunal Federal de desperdício de dinheiro de royalties de petróleo. Existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal com a pressão enorme da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, para redivisão de royalties do petróleo e participação especial entre todos os municípios no Brasil. E o argumento é de que prefeitos das cidades petrorrentistas são desperdiçadores de dinheiro público. Que royalties do petróleo nas cidades petrorrentistas alimenta indícios de corrupção. Isso só reforça a tese das pessoas que tentam, nesse momento, mudar as regras do jogo. O ato isolado de Vladimir na cidade de Campos, ou um ato que é comum também em outras cidades petrorrentistas, vai contribuir para que essas cidades percam dinheiro, percam repasses de royalties do petróleo e participação especial. E o que é pior, o senhor Vladimir, que muitos moradores aí do município de Campos já são favoráveis a essa tese diante do desperdício visível. Tem morador de Campos hoje que é favorável à redivisão de royalties de petróleo e participação especial por conta da classe política que desperdiça. Porque as pessoas não aguentam ver, as pessoas não suportam assistir algumas pessoas se enriquecendo da noite para o dia às custas do dinheiro público, enquanto a maior parte da cidade enfrenta o desemprego e muita gente morre de fome.